foi demitido do Atacadão. E essa foi, sem dúvida, uma das piores decisões. Só que não foi uma decisão minha, e sim deles. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como foi meus últimos 3 meses e na última semana trabalhando no Atacadão, né? Na verdade eu fiz esse vídeo aqui dia 3, que foi o dia que eu saí, né? Fiz o vídeo, assim que eu cheguei em casa eu fiz o vídeo. Só que o vídeo não ficou muito legal, sabe? Eu não tava raciocinando, tipo, enfim. E hoje eu tô refazendo o vídeo, né, de novo. Hoje é dia 22, né, de maio, se eu não me engano. E esse vídeo pode chegar aí pra vocês no dia 26, 23, por aí. Então, se você quer saber o real motivo, fica aqui comigo no vídeo que eu vou te contar agora. Nos 3 meses que eu trabalhei no Atacadão, né, cheguei lá certinho, bonitinho, eu tava concorrendo pra vaga de repositor de frios, né, logo inicial. Só que chegando lá, na hora de assinar contrato e tal, eu descobri que a vaga era para repositor de loja, né? Até aí, ok. Fiquei lá, tranquilo, né? E beleza, nos primeiros meses foi meio que eu me adaptando, meio que consegui me adaptar, né? Gostei. Porém, conforme os meses iam passando, sabe? Os dias iam passando, eu percebi que eles estavam meio que se acomodando, sabe? Ah, é novato, vamos montar em cima, sabe? Desse jeito. E aí eu fui observando isso, né? E fui só absorvendo. Porém, eu tava atento, eu tava tendo noção do que eles estavam fazendo, né? E aí, beleza. Segundo mês já foi um segundo mês assim mais turbulento, sabe? Desvio de função. Nossa, eu fiz lá uns 5 desvios de função. Fiz carga e descarga de caminhão, eu fiz limpador de avaria, depósito, sabe? Pegando pallet de 1 tonelada. Uma observação aqui para vocês que forem trabalhar no Atacadão, né? Não sei se no Atacadão da sua cidade dá, né? Mas na minha, pelo menos, não deram. Que é o quê? Cinta para colocar nas costas, sabe? Para você não torar as costas no meio. Então, assim, eles não dão cinta. Inclusive, eu fiquei, assim, o segundo mês e o terceiro foi um dos piores meses, entre aspas, porque eu fico com muita dor nas costas, né? Hoje, já depois de umas 4 semanas, 3 semanas que eu tô fora lá, já tô mais tranquilo. Mas, sim, foi bem puxado, sabe? Entrou uma nova liderança lá, então não consegui me adaptar. Não só eu, como outras pessoas também, que já estão lá há muito mais tempo, também não conseguiram se adaptar, né? A liderança antiga, que foi quando eu entrei, né? Era uma liderança muito melhor, sabe? Tinha mais amor pelos funcionários, podemos dizer. Então, assim, essa nova liderança que entrou também foi um dos fatores principais pela qual meio que fez com que eu me desanimasse, sabe? E, consequentemente, né, o esforço também diminuísse, né? Então, assim, a empresa em si é boa, sabe? Porém, o problema não é a empresa, não é a estrutura, e sim as pessoas que estão lá dentro, né? Que faz com que a empresa funcione. Então, é aí que está o problema. As pessoas que estão administrando, né, o Atacadão. E assim, sem sombra de dúvida, uma boa empresa, com ótimas oportunidades, né? Porém, com a liderança, uma gerência que não estava meio que favorecendo, sabe? Queria que fosse aquilo e era aquilo, entendeu? Tipo, não tinha amor pelos funcionários, podemos dizer. Já me aconteceu o caso de que eu sentia que eles faziam a gente de besta, sabe? Tipo, teve momentos lá que, sinceramente, eles meio que mandavam pegar um pallet, não vários pallets, do ponto A pro ponto B, e depois do ponto B pro ponto A. Tipo, às vezes tinham ali a empilhadeira, sabe? Porém, preferiam fazer manualmente, sabe?
Às vezes a pessoa sugeria a ideia, não, vamos fazer com empilhadeira que é mais fácil e tal. Não, bora fazer manual. E tipo, sem cinta, imagina você pegando pallet de 1 tonelada com aquelas, como é o nome? Patinha manual, né? Assim, levando. Isso, véi, isso quebra com as costas de qualquer um, entendeu? Então, assim, não deu outra, né? Inclusive, eu entrei em conflito até com a nova gerência em um certo tempo. Inclusive, foi na minha última semana. Não foi bem um conflito de, brigar. Porque, assim, eu vi, sim, o desvio de função. E aí, eu apenas comentei, né? E como é uma nova gerência aí que tem o ego muito lá em cima, eles se esquecem que também são funcionários. Também são funcionários de carteira assinada. Sabe? São CLT, trabalha 8 horas por dia. Eles não são melhores que a gente, sabe? Não é porque ganha 2, 3, 4 salários mínimos a mais que significa que eles são imbatíveis, entendeu? Ou então cria uma aura em volta deles, entendeu? Isso foi uma coisa que eu pensei, sabe? Que eu tô falando aqui pra vocês. E se vocês concordarem aí, deixa o like, comenta aqui o que vocês acham sobre isso. Mas assim, pessoas que estão na liderança, na supervisão, na gerência, tem uma coisa que não sei se é deles, se quando eles sobem para esse cargo adquirem essa nova habilidade, né? Que é o que? De se achar superior, mas não são superior, entendeu? Sempre vai existir alguém superior a mais que eles. Entendeu? Eles são funcionários como qualquer um. Trabalha 8 horas por dia como qualquer um funcionário. Entendeu? A não ser que ele tenha a própria empresa, ou seja dono dela, ou um CEO, diretor dela. Entendeu? Mas eles são funcionários como qualquer um. Tem CLT. É a mesma coisa, CLT. Entendeu? Então, assim, eles acham que pode fazer, né? Mandar, faz isso. Se não fizer, eu vou te demitir. Né? Como eu via muito isso lá. Não falava exatamente com essas palavras, né? Mas você conseguia entender isso, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu observei muito, né? E, assim, teve momentos lá que não aconteceu uma vez, foi umas 2, 3 vezes que aconteceu. Que foi o quê? O diretor vai vir aqui. O diretor do grupo, né? Do grupo Carrefour, que é um francês. E assim, isso era somente para aumentar a produção, sabe? Tipo, aumentar o trabalho, deixar a loja organizada. Todo mundo ficava, né? Naquela ansiedade e tal. Me aconteceu 2, 3 vezes quando eu tava lá, né? E aí tinha aqueles rumores, né? Será que é pra gente trabalhar mais? Ou é porque realmente vem? E na realidade, né? Todo mundo acaba indo pro lado que, né? Era só mais para trabalhar do que a pessoa realmente vir, né? Então, assim, porque nessas 3 vezes que falaram, vai vir fulano, vai vir cicrano, e nenhuma das vezes vieram, entendeu? Então, assim, uma coisa também que eu percebi era o quê? Gerência, supervisor, administrador, quando tinha isso, eu via eles assim, ó, na mão, sabe? Naquela ansiedade, aquela coisa de como se não tivesse mais poder, entendeu? Porque vai chegar alguém mais poderosa que eles, entendeu? Então, assim, eles tinham que demonstrar ali ser um bom funcionário. Caso contrário, baixavam a ligação e eles eram demitidos. Então, assim, é que nem eu falo. Somos funcionários, claro, mas também não precisamos ser funcionário pro resto da vida, né? Para quem está começando agora, né? Tem muito caminho para trilhar, escolher. Então, assim, ver eles naquela situação também mostra a fragilidade, né? Deles também. Não é porque ganham um pouquinho a mais que são superior. Enfim, né? Resumindo, os 3 meses de Atacadão foram ótimos. Foi um baita aprendizado, tanto profissional como pessoal também, lidar ali com o público, em questão de receber ordens e tal. Foi meu primeiro trabalho lá, né? Com a nova gerência que entrou
Isso meio que dificultou o trabalho de todo mundo, não só quando eu estava lá, mas também quando eu saí, até porque eu vi muitos relatos de novos conflitos que teve, sabe, com a nova gerência, após essa minha saída. Porque, assim, a nova gerência que entrou realmente não vai, entendeu? Não faz, não sabe fazer acontecer, entendeu? E, assim, como eu disse, foi um baita aprendizado pessoal, profissional, né? Lidar ali com o público, conheci pessoas lá também, né? Que, sinceramente, às vezes não é bom a gente sair falando sobre a nossa vida para qualquer um, né? Mas, como foi meu primeiro trabalho, isso serve de aprendizado, uma coisa que eu vou levar para o resto da vida. E aqui eu tenho o papel, sabe? Que fala sobre a demissão e tal. Aqui foi para entregar, né, o fardamento, né? Eles pedem o fardamento também depois que você é demitido. Vocês esperam ali mais ou menos 4 ou 5 dias. E, bom, encerramento de contrato de experiência, rescisão no prazo do contrato. Entendeu? E só. Então, assim, sempre vão em busca dos sonhos de vocês, sabe? Não se limitem, sabe? Aquela coisa mínima, entendeu? Ah, não é porque você é um CLT, porque você trabalha de carteira assinada, que você vai ser aquilo pro resto da vida. Ou então, porque cicrano fulano vai falar que você não vai conseguir, sabe? Isso é você que escolhe, é você que faz a sua vida. O seu futuro só depende de você, entendeu? O resto das coisas que você faz antes de você atingir aquilo que você almeja é somente coisas para você aprender. Sempre tire uma lição de tudo que você faz na vida. Sempre. Seja no trabalho, num relacionamento, numa amizade, numa festa, num passeio. Quebrou um prato, não sei. Sempre tire um aprendizado, porque sempre tem ali um aprendizado a ser ensinado. Cabe a você a entender, né? O que muitas pessoas acabam não entendendo, né? Eu aprendi, né? Tirei um aprendizado disso. E agora estou colocando em prática, né? E tal. Estou buscando já um novo emprego, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre quais técnicas eu uso, até porque eu não saio somente mandando currículo por aí, eu faço todo um sistema, sabe? Dou uma revisada, filtro, sabe? Vejo quais são as melhores, quais não são, enfim. Dá uma pesquisada sobre tudo, entendeu? E até que está funcionando isso. Já tive umas 4 entrevistas, né? E vamos lá, né? Estou esperando o sinal de algumas. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, deixa o like aí de vocês. Comenta aqui o que você acha, suas experiências, né, de trabalho, né? Vocês que estão começando aqui agora na jornada de trabalho, né? 18 anos, né? Comenta aqui o que vocês acham, o que estão achando, entendeu? Enfim, escrevam aí que eu vou ler o comentário de vocês tudinho. Vou curtir, vou responder. E é isso, o próximo vídeo, aguardem, que logo logo estará no canal. Fui!